Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Emagrecendo com a Lúcia. E aqui hoje eu vim até para um lugar mais zen, mais natureza, porque o assunto hoje é punk, ansiedade. Como que a ansiedade pode te ajudar ou atrapalhar a emagrecer? O que você acha? Que faz, dá seu chute. Você acha que a ansiedade ajuda ou atrapalha a emagrecer? Não tem mistério, né? A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é um fator que desencadeia o sobrepeso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa que a gente vai começar falando é sobre o que é ansiedade. Primeira coisa, gente, o que é ansiedade? Ansiedade, ela normalmente, a gente tem um jargão, né, de tô ansiosa. Quando eu tô esbaforida, quando eu tô acelerada, eu digo que eu tô ansiosa. E sim, você tá certa em dizer que você tá ansiosa nessa situação. Só que eu preciso classificar a ansiedade para você, explicar melhor o que é a ansiedade. A ansiedade é uma patologia, tem um CID, em que é considerado uma doença psiquiátrica. Só que, muitas das vezes, com as suas características clínicas bem determinadas e que, quando diagnosticado, quando alguém, diagnosticado com algum transtorno de ansiedade, ele deve ser medicado. E aí entra a área dos clínicos gerais, até conseguem fazer isso, mas grande parte são psiquiatras que entram em ação para medicar, receitar um psicotrópico para poder baixar aquela ansiedade. Só que aqui a gente vai pautar mais naquela ansiedade que é mais cotidiana, porque essa ansiedade que ela é patológica, não necessariamente ela desencadeia o sobrepeso. Porque tem graus em que a ansiedade, dependendo do indivíduo, a bem da verdade, ele vai travar e não vai conseguir se alimentar. Então, ao passo que tem pessoas que no momento de mais ansiedade, elas vão comer mais, tem outro que no nível mais alto de ansiedade vão simplesmente travar e não conseguem comer. Então, em que situação? A maioria das pessoas, quando a gente fala dessa ansiedade rotineira, dessa ansiedade que está mais pautada com a vida mais acelerada, esse tanto de coisa para fazer, uma velocidade maior do que a gente percebe como sendo saudável para nossa rotina, essa é a ansiedade que a gente vai estar falando hoje. Essa ansiedade, sim, pode desencadear o sobrepeso. Certo? Já separamos o joio do trigo aqui. Então, quando eu me referir nesse vídeo com ansiedade, a gente vai estar falando sobre essa ansiedade não patológica, tá bom? E aí, o que acontece? Vamos contextualizar um pouquinho essa história antes de entrar. Não sei se você percebe, gente, principalmente nós, mulheres, a gente tem uma série de papéis por vencer. A gente tem que ser mãe e esposa, dona de casa, profissional, amiga, filha, fiel, se você frequenta alguma igreja. E é muita atribuição. E cada uma dessas áreas da nossa vida nos demanda de alguma forma. Você precisa investir tempo, você precisa talvez investir dinheiro, você precisa investir energia necessariamente. E esse leque muito grande, essa necessidade de a gente ter que cumprir esses papéis todos é muito grande para o que a gente de fato tem para oferecer. É maior a quantidade de obrigação que a gente tem e a correria é muito maior do que a gente considera saudável. Quando esse desconforto, quando esse descompasso acontece, você entra no estado de ansiedade. E aí, dependendo olha, essa ansiedade mais cotidiana, mais rotineira, beleza. Pode ser que a ansiedade maior, aquela ansiedade patológica, ela possa vir desencadeada pela ansiedade rotineira? Pode. A partir do momento que você percebe que você não está conseguindo lidar com aquela situação e fica muito tempo nesse lugar... Oi! Sejam bem-vindas! Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda! Lembrando que essa live está sendo gravada no Instagram e que vai ficar gravada
no YouTube, tá? Então, se você chegou depois ou se você está assistindo depois, em um momento gravado, saiba que foi uma live no Instagram. E agora é o momento que eu já que eu quebrei o raciocínio, bora! Curte pra mim, manda coraçãozinho, dá seu like. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve. Se não tá me seguindo, é hora de se inscrever, de começar a seguir, porque tem muito conteúdo de qualidade pra já te ajudar a emagrecer e fazer da tua vida mais magra e saudável. Mas olha só, o que eu estava te dizendo? Que quando a gente passa muito tempo nesse momento, nesse desconforto da vida, pode sim ser que a gente perca o equilíbrio. E aí sim vire uma patologia. Ai, Lúcia, mesmo que eu não tenha predisposição genética, mesmo que a predisposição genética ela é muito vinculada à depressão. E olha só, gente, a ansiedade e a depressão elas caminham juntinhas, só que em polos opostos, tá? O que é a ansiedade e a depressão? A depressão é um jeito de você olhar para trás, fica olhando para o passado, e saudoso, e aí você fica então mais depressivo. E a ansiedade, essa depressão e essa ansiedade não é patológica, tá? Eu posso resumir assim. Porque eu tô simplificando demais, a bem da verdade. Mas vamos lá, que aqui é um papo mais descontraído mesmo. E a ansiedade é como se você antecipasse demais o futuro. Como que você deixa de viver o agora para antecipar o futuro. Então, o que acontece? Se você acorda de manhã e você já percebe que tem que levar os filhos para a escola, se arrumar, fazer o café da manhã, checar o dever, levar para a escola, entrar no trabalho, responder os e-mails, responder as tarefas que o seu chefe te passou, e aí... vai. O resto do dia, você sempre... Quando você acorda, você já começa a pensar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E já escaneia o teu dia com obrigações até as 9 horas da noite, a grande possibilidade é que você comece a ficar ansiosa. E essa ansiedade, ela vai vir a cavalo, porque você não está vivendo o agora. Porque, olha só, a gente tem que viver o agora. O que eu tenho que fazer é o agora, nesse momento. Por mais que eu tenha que atender um paciente daqui a pouquinho, por mais que eu tenha que dar o lanche das minhas filhas, fazer o jantar daqui a pouco, a única coisa que eu tenho nesse momento é que gravar o vídeo. É que estar aqui com vocês. É prestar atenção em quem está comigo aqui ao vivo. Prestar atenção se a luz está boa, se você está conseguindo me ouvir. É só isso. Por mais que eu tenha que acelerar, que eu tenha que fazer um monte de coisa. Só que eu não faço? Eu não trago o que eu tenho que fazer para o futuro para agora. Porque eu simplesmente não posso. Não consigo, agora, no mesmo momento em que eu estou gravando esse vídeo, preparar o jantar. Dar o lanche para minha filha. Ver se ela está fazendo boa aula no homeschooling. Tudo isso faz parte das minhas obrigações? Tudo isso faz parte das minhas obrigações. Atender daqui a pouco. Só que eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E percebendo que eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo, o que eu faço? Foco no presente. Já estou te dando aqui, estou antecipando o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar remédios para acalmar com essa ansiedade. Então, isso é a ansiedade. Eu tô aqui nesse momento, eu quero que você entenda por que você se sente ansiosa. Porque o conhecimento é a mãe da mudança, certo? Percebido isso, o que isso tem a ver então com sobrepeso, Lúcia? Você tá me falando mais, você falou sobre todas as áreas da vida agora, menos o meu sobrepeso. Por quê? Quando a gente fica ansioso, quando gera esse mal-estar, porque a ansiedade ela vai te engordar por 2 fatores. Vamos devagar. Vou te falar o primeiro. Quando a gente gera esse desconforto interno, então às vezes a gente sente uma pressão no peito, às vezes tem pessoas que se relatam pressão na garganta, e você percebe que você está sentindo mal. O que as pessoas têm, o que eu e você tendemos a fazer? Pessoas ansiosas, né? E aí eu vou colocar aqui que a maioria das pessoas são 80% das mulheres são ansiosas, né? É a doença depois da depressão, é a doença do século, é tida como a doença do século. O que começa a acontecer? Eu tenho, então, um desconforto físico. E qualquer desconforto físico, o nosso cérebro, o nosso comportamento vai buscar tirar o desconforto. Então, se eu estou sentindo uma dor, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu braço, minha mão, de onde está sendo aquele causador de dor. Se eu estou ansiosa, às vezes eu não percebo o causador de dor. Eu não percebo que eu estou nessa roda viva e que eu estou sendo triturada nessa roda viva. E o meu mal-estar vem dessa situação. O que a gente faz? A gente vai buscar
o prazer. O que a gente faz? A gente vai comer. Você vai buscar o bem-estar através da ingestão de alimentos. E nesse momento, olha só a armadilha, quando o nosso cérebro engatilha uma posição de que a gente tem que ter mais prazer, normalmente a gente associa isso à ingestão de carboidrato. Por quê? O carboidrato é o alimento que libera serotonina com maior rapidez e em uma quantidade maior. De forma geral, tá? Tô generalizando. Então, normalmente, essa fome ansiosa, ela é uma fome de coisas calóricas. O que são os carboidratos? Gente, açúcares, as massas, que são essa liberação. Então, quando a gente tem esse sentimento de ansiedade, você vai comer biscoito, chocolate, pudim, aquele pudim que tá na geladeira, você vai fazer um bolo de caneca, né? Você vai assaltar a rosquinha Mabel, você vai abrir a caixa de bis, você vai escolher comer a pizza, entende? E esses todos são alimentos que têm um alto índice glicêmico. Alimentos com alto índice glicêmico engordam com mais facilidade, com mais rapidez do que os outros alimentos. Então esse é o primeiro fator de por que a ansiedade engorda. Mas tem uma outra questão que ela é mais química, tá? Que é o seguinte, aí é um grande vilão. Por isso que você vai precisar aprender a controlar a ansiedade. Fica até o fim do vídeo, porque no final eu vou te dar receitas de como controlar a ansiedade. Tenho certeza que você é ansiosa. Bato aqui uma aposta com você. Por quê? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, a liberação no nosso organismo de cortisol, gente. Cortisol também chamado de hormônio do estresse. Então, quando a gente está com um nível de ansiedade muito alto, aquela ansiedade que você percebe fisiologicamente que está te trazendo desconforto, o que acontece? O seu nível de cortisol aumenta. Só que aí, olha só a complicação da história. O cortisol, ele engorda. Por si só, ele engorda. Do mesmo jeito que a insulina alta não te deixa fazer a perda de metabolização, a quebra da glicose, o cortisol também vai levar você a engordar. Tem casos, relatos científicos de pessoas, de mulheres, nessa pesquisa que eu vou te dizer para vocês, foram testados com mulheres, mas também acontece com homens, que você tem um grande índice de cortisol e começa a engordar sem mudar a alimentação. Não mudou nada na alimentação. Essas pessoas estavam simplesmente estressadas. A ansiedade que gerou um estresse, aí o estresse mais patológico, que vai levar esse tipo de comportamento, e começam a engordar. Percebe que eles começam a engordar sem comer a pizza, o brigadeiro, o chocolate, o pudim que estava na geladeira, sem se alimentar, porque o cortisol é um fator que gera o sobrepeso. Então percebe o quanto que é ruim. Olá, Lucy, seja bem-vinda! O quanto que é ruim esse tipo de comportamento, o quanto que é ruim o estresse fora do controle. Né? Então, eu já falei duas causas de por que a ansiedade engorda. Primeira a ansiedade te leva a comer mais e você não come mais porque você teve mais fome. Não. Tem um outro vídeo que a gente fala sobre os 4 tipos de fome, vale muito a pena você assistir. Então, te convido, depois entra lá no YouTube que você vai ver os 4 tipos de fome, de como você lidar com ela, mas o que eu quero te dizer a ansiedade não vai te trazer fome fisiológica. Essa vontade de comer é simplesmente uma vontade que você tem, uma necessidade, de ter prazer. E você vai buscar nas comidas que tem mais caloria, que liberam mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Percebe? E o segundo é o cortisol. Você está estressado, você também libera mais cortisol, e o cortisol por si só, independente do que você vai se alimentar, ele engorda, tá? Então o que acontece? Oi, Juju, sua linda! Gente, e eu trouxe para vocês, como eu gosto muito de dados, e eu acho que a ciência e o conhecimento é o que movem a gente, eu fui buscar então por pesquisas científicas que associavam
o sobrepeso, a obesidade e a ansiedade. E eu encontrei uma delas, que eu esqueci a fonte, esqueci de anotar a fonte para vocês, mas é de um centro universitário que está em São Paulo e ele tem um nome diferente. Não vou chutar, não lembro. Depois eu te conto. Se ficar muito curiosa, bota nos comentários que aí eu vou buscar a fonte bibliográfica para você, tá bom? Mas o que eles perceberam? Dentro de um grupo amostral de 58 mulheres que estavam no sobrepeso, que estavam dentro de um grupo de emagrecimento, eles perceberam que 60%, olha só, a gente vai além da ansiedade, mas presta atenção, olha que interessante. 60% das mulheres que estavam nesse grupo, elas tinham baixa autoestima. E aqui eu tive cócegas quando eu li isso, né? Porque se você me conhece há um tempo, se não me conhece, eu vou te contar agora. Eu tenho um grupo de emagrecimento que chama EMA e que o nosso lema é aumentar a autoestima para então emagrecer. Então aqui, ó, 60% das mulheres tinham autoestima baixa. Quer dizer, 60% a gente está bem acima da média. Então quer dizer que sim, a gente precisa aumentar a autoestima para poder emagrecer. Mas não é só isso, olha só. 73% das mulheres dessa amostra tinham crise de humor depressivo. O que é isso? Elas eram mais depressivas. E aí, a nossa cereja do bolo é aqui. 93,3% dessas mulheres foram diagnosticadas com ansiedade. Olha só. Então, quer dizer que a ansiedade, 93%, gente, é um índice muito alto de um espaço amostral. Quer dizer que muitas das mulheres que estão no sobrepeso sofrem de ansiedade. O que me faz pensar de alguma forma que quando você consegue controlar o fator ansiedade, fica muito mais fácil de você emagrecer. Presta atenção, eu falei muito mais fácil. Eu não estou dizendo que, se você controlar a ansiedade, você diretamente vai emagrecer. Não, o emagrecimento, você sabe, depois eu explico melhor, procura aí toda a linha, é um conjunto de fatores, inclusive crenças, questões emocionais que te levam a estar no sobrepeso. Mas, se você consegue controlar a sua ansiedade, sim, essa caminhada fica muito mais fácil. Porque se eu tô calma, se eu tô estável, se eu tô zen, eu consigo controlar muito melhor as minhas escolhas. E alimentação nada mais é do que escolha. Agora é minha hora do lanche, né? Bem nessa hora mesmo, 5h30. Normalmente eu janto por volta, é minha última alimentação, nunca chega a ser janta, entre 5 e 6 horas da tarde, porque eu faço jejum intermitente. Vamos supor, eu não fiz o meu lanche ainda, porque eu vou gravar a live e hoje atrasou tudo, porque daqui eu vou sair correndo para atender. Mas tá tudo certo, bora lá. Eu tenho uma escolha, eu vou comer. Daqui a pouquinho é a hora do meu lanche da tarde. O que eu vou comer? Percebe que eu escolho? A maioria das vezes eu escolho comer uma crepioca, eu escolho comer uma coalhada com cereal e mamão. Eu poderia escolher comer um bolo de chocolate, coxinha, ou sanduíche da padaria. Poderia. Tudo isso são as minhas escolhas. Mas e quando eu consigo fazer as escolhas mais racionais? Quando eu escolho me satisfazer com uma coalhada, que, diga-se de passagem, eu faço em casa e ela é sensacional. Quando eu tô bem. Porque quando eu não estou bem, isso acontece comigo. Tô abrindo o jogo aqui com você. Quando eu não estou bem, hoje, às vezes eu quero mesmo comer um pãozinho de sal e sair correndo atrás dele na padaria. Com requeijão, que eu também faço em casa, que é sensacional. Mas que gordura, é muito calórico. Entende? Porque tudo isso são as minhas escolhas. E quanto mais sã, quanto mais centrada, quanto melhor eu tiver emocionalmente, melhor é a qualidade da minha escolha. E aí vai funcionar para alimentação, aqui eu só vou te dar um plus. Vai funcionar para sua alimentação, vai funcionar para como você vai lidar com seus filhos, vai funcionar para como você vai se concentrar para fazer as entregas do seu trabalho, de quanto paciência e quanto carinho você vai ter disponível para prestar com seu marido. Para tudo, gente, para tudo.
né? Então, quando eu te der aqui, e é jazinho, quando eu te der aqui a receita de como baixar a ansiedade, você vai estar sendo beneficiada não só em uma frente, mas em várias. Mas como o nosso foco aqui é emagrecimento, sim, eu quero você mais magra com menos ansiedade. Tá? Chegou então, deixa eu só ver se eu cumpri todo o meu script, porque eu sempre me empolgo em vídeo, e aí eu acabo não cumprindo o meu roteiro. E aqui serve estudo antes de vir aqui falar com você. Não vem aqui só com o que eu quero, não. Cumpri o roteiro, eu tô de parabéns. Não empolguei tanto, não. Vamos começar então para agora a parte que eu particularmente mais gosto, que é a solução do problema, gente. Porque sim, a teoria é linda, mas eu quero saber do resultado. Eu quero saber como isso vai, como essa live, como esse encontro, esse vídeo que você está assistindo agora pode mudar a sua vida a partir de agora. Fez sentido para você, Franci? Ai, que bom que você gostou. Ai, manda um coração aí pra mim, então. E olha, gente, quem tá aqui ao vivo, se quiser fazer um encontro comigo e fazer uma sessão de terapia para o emagrecimento, a gente faz às segundas-feiras encontros online. Ai, obrigada, May. Encontros online para eu falar aqui, para eu te ajudar. Não sei se você já viu, a gente fez semana passada com a Silvia, que foi sensacional. Ela contando a história do sobrepeso. Ela descobriu no nosso encontro qual era a questão emocional dela. Nossa, eu sou muito estressada, muito ansiosa. E aí, como muito. É isso mesmo, Fran. É isso mesmo, Franci. Isso. Frank. Como é que... Me fala seu nome pra falar bonitinho, seu nome. Então é isso, tá? É exatamente isso. Então, quem sabe, Fran, a gente faz uma live, nós duas, na segunda-feira que vem, né? Vou adorar estar com você. Mas vamos lá para a parte que eu mais gosto agora, gente, que assim, é a solução. Você precisa sair daqui transformada. Fren. Ah, obrigada, viu? Me ajuda, porque eu adoro falar o nome certinho. Nosso nome é nossa identidade, é importante eu acertar. Muito obrigada. Então, gente, como é que eu faço, Lúcia? Entende tudo? Eu realmente sofro isso, como a Fran tá dizendo aqui? Tá, mas e aí? Eu quero ser diferente. Me ensina a ser diferente a partir de agora. Então, vamos lá. Vou te ensinar. Eu vou te primeiro falar coisas que são prévias, antes de você estar ansiosa, que te previnem a ansiedade. E olha só, gente, vou te dizer nada novo. Não anima, porque não vou te dar nenhuma fórmula mágica. Talvez você já saiba tudo. Fran. Ah, bom, Fran. Amei. O que acontece, gente? Meditação. O que é ansiedade? É eu sair do meu eixo. Se a gente faz meditação todo dia, e olha, se eu pudesse te dar um conselho de vida, eu diria, medita, tá? Então, se você meditar todos os dias, e não adianta meditar um dia. Ai, Lúcia, hoje eu meditei e não mudou nada. Não, a meditação é que nem exercício físico. A gente precisa praticando para te deixar naquele estado mais calmo, mais presente. A meditação, a sensação que eu tenho é como se ela me limpasse os meus pensamentos, limpasse o meu cérebro, né? Então, o que eu te diria? Duas coisas que são preventivas para a sua ansiedade. A primeira delas vamos meditar todos os dias. Mas precisa, Lúcia, eu não tenho tempo, não me fede para fazer mais nada porque eu não tenho tempo de nada. 5 minutos por dia, gente. 5 minutos por dia, e eu te aconselho que seja de manhã, preferencialmente pela manhã. Acordou, levanta da cama porque senão você dorme de novo. Acordou, passa pro sofá. Se for, vai na cozinha. Enquanto você tá esquentando teu café, senta na cadeira, senta e relaxa. Lúcia, eu não sei meditar. Não tem problema. Entra no canal do YouTube, tem aplicativo gratuito, 5 minutos de meditação. Bota um fone de ouvido e faz uma meditação guiada. De repente você encontra alguém que você gosta, começa a seguir. Tem aplicativo de graça que ajuda a meditação. Tem vídeos de graça que ajudam a meditação. No YouTube tá assim, ó, de meditação guiada, tá? Qualquer tipo de meditação tá funcionando. Ah, mas eu já ouvi falar em vários tipos de meditação. Qual é a melhor? A que você fizer. A que você fizer é a melhor, contanto que você faça. Para começar, 5 minutinhos por dia. E eu recomendo que seja de manhã. Lúcia, de manhã eu não... Ju, tem, já vou te falar.
De manhã eu não tenho tempo, não tem problema, gente. Pode ser aquela hora que você chega no trabalho, não sei se você trabalha com um monte de gente, mas chega no trabalho, senta na sua mesa e agora eu vou meditar 5 minutos. Ah, não, mas eu preciso ir pro banheiro fazer meditação. Vai. Ou não, Lúcia, no trabalho também não dá. Medita antes de dormir, deitada na cama antes de dormir. Ah, e eu durmo, não tem problema. Não tem problema. Contanto que você faça essa meditação de acalmar a mente, entrar em contato. Ju, respondendo a sua pergunta, você tem indicação? Eu tenho um aplicativo que eu uso muito que chama Inside Timer. E tem um cara, eu não vou saber o nome dele, que eu adoro também, que ele faz meditação guiada no YouTube. Agora, se você quiser também, eu tenho meditação gravada no meu canal, eu tenho meditações gravadas para o emagrecimento, tá? Lá no canal do YouTube, eu tenho algumas lives que eu fiz aqui no Instagram e que estão gravadas lá, eu com cara amassada, de manhã, rouca, é o que é, porque a hora que eu medito, eu tava fazendo as minhas meditações junto com você, então tem lá pelo menos 3 meditações. Você pode ouvir sempre a mesma, não tem problema, que são meditações para o emagrecimento, para o empoderamento, então é uma meditação guiada com um propósito. Então, se você quiser, você pode ir lá no meu canal, ou se você quiser, tem o Inside Timer, que é um aplicativo. A figura dele é um bowlzinho de barro, bem, meio rústico assim. Então, você procura por essa lá no seu canal de aplicativos, tá bom? Segunda coisa que é para sempre, prevenção. Fazer exercício físico, gente. Então, assim, faça exercício físico diariamente. Diariamente não dá. Não tem problema. Faça 3 vezes na semana. E no mínimo 3 vezes. É o seguinte, ó. Inclusive é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Você deixa de ser considerada sedentária se você fizer 3 vezes por semana, no mínimo de... Gente, agora deu branco. Não sei se é 20 ou 30 minutos. Eu vou botar aqui 30. Mas, de repente, a hora que eu ia falar, veio um 20 aqui na minha cabeça, mas eu acho que é 30. Tá? Então, se você conseguir fazer isso, você já vai estar melhorando toda a sua química hormonal. Porque o exercício, ele não serve para emagrecer, ajuda, mas ele não serve para emagrecer só. Ele não serve para dar condicionamento físico, fortalecer músculo, ajuda, mas não é só para isso. O exercício físico, ele também ajuda a tua química cerebral, tá? Então, faça exercício físico que vai... Lúcia, o que tem a ver? Tem a ver que é tudo cérebro, gente. Nós somos tudo que acontece no nosso cérebro. Então, se eu tiver mais equilíbrio, as minhas sinapses neurais, se elas estiverem mais saudáveis, a minha forma de pensar vai estar melhor. Então, o exercício físico também azeita aí as nossas sinapses, todo o nosso funcionamento do organismo. Beleza? Esse aí são preventivos. Agora, Lúcia, danou-se. Já tô ansiosa pra caramba aqui, já tô com taquicardia, já tô com falta de ar, já tô com angústia, um pouco de angústia no peito, a garganta, sentindo a garganta, são sintomas de ansiedade, né? Suar um pouco, suar mais, falar mais rápido. Você percebe que você tá no estado de ansiedade quando você tem alguns desses sintomas. E aí, primeiro passo, gente, é você ficar atenta ao que você tá... Oi, Ideia, seja bem-vinda. Você estar atenta ao que você tá sentindo. Perceber. Porque a ansiedade, ela vem ali camuflada com a pressa das coisas que a gente tem pra fazer. E ela vem e você nem percebe que ela tá colada em você. Então a primeira coisa é você para. Estou ansiosa. Perceber você mesma. Se enxergar, se sentir. Entender que é isso que tá acontecendo com você. Certo? Oi, Almira! Prazer enorme ter você aqui, sua linda. Só mulher importante hoje aqui, gente. Passou a Lili também, que eu não dei um oi. É porque às vezes eu fico tão focada aqui na conversa que eu vejo até vocês entrando, mas eu não paro para dar um oi. Sejam muito bem-vindas, muita honra ter vocês aqui comigo, viu? E aí, gente, a percepção de que eu estou ansiosa. Corações para vocês também. Fico besta, derretida. Entenderam, meninas? Então, assim, olha, tô ansiosa. Beleza, a primeira coisa é... Estou ansiosa. Calma, estou ansiosa. Eu tô assim porque eu tô ansiosa. De repente você começa a gritar com as crianças. Não, mas não era pra ir tanto. Porque você tá ansiosa. Então o primeiro passo é você perceber. Percebi que eu tô ansiosa.
O segundo passo é, percebi que eu tô ansiosa. O segundo passo é racionalizar. Eu não tenho necessidade disso. O que tá me deixando ansiosa? É a pressa? É porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, eu tô com medo de não dar conta? Racionaliza, porque a ansiedade, ela transforma em emoção, ela faz você sentir. E o grande antídoto, gente, para a emoção é a razão. Então, se você tá ali, um vulcão em erupção, você começa a racionalizar. Opa, peraí, por que mesmo? Tô falando de você, né, Fran? Tô falando de mim também, viu? É o que acontece com a gente mesmo. Então, fica focado aqui como você vai sair dessa. Percebe isso tudo? Oi, filha, chegou uma pequena aqui pra mim. Percebi, então, começa a racionalizar. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? E aí você tem a opção de atender a essa necessidade que você tá tendo. Não, eu tô nervosa. Quer ver? Vou te lembrar uma hora que eu tava. Eu tô nervosa porque eu preciso fazer com que as minhas filhas se arrumem logo pra escola e eu não tô conseguindo. E isso tá você, peraí, eu nervosa, deixo as crianças mais nervosas e aí então eu não consigo mesmo. E aí eu vou atender a minha necessidade, que é ajudar as crianças a se arrumarem de forma mais rápida. Percebe? Eu identifiquei, eu racionalizei e eu agi naquela cura. Às vezes, é alguma coisa que você não tem que fazer agora. Acontece muito comigo, quer ver? Eu tenho um dia todo muito picadinho, eu tenho muito atendimento em consultório, aí eu tenho que correr para pegar as crianças, levar de um lugar para o outro, e eu vou ter que almoçar rápido, eu ainda não sei onde que eu vou almoçar, eu tenho que fazer muito... Caímos e voltamos, e ter o dia muito corridinho. Então eu percebo que quando eu tenho o dia muito apertadinho, eu percebo que eu fico ansiosa. E aí o que eu faço? Terceiro passo da ação. Ou eu vou lá e sano a minha necessidade, ou racionalizei já, eu foco no que eu tenho que fazer agora. Agora. O que eu tenho que fazer agora? Porque por mais que eu tenha até as 9 horas da noite cheia de atividades, eu não posso antecipar a das 9 para fazer agora. Eu tenho a das 5 horas para fazer agora. Então eu só vou fazer a das 5 horas. E focar nisso. Às vezes eu me pego, vê se acontece com você também, Fran. Às vezes eu me pego sem conseguir dormir. Porque, ai meu Deus, mas eu tenho tanta coisa pra fazer amanhã, porque essa noite, aí eu começo a antecipar o dia de amanhã e eu não consigo dormir. E é o que eu tenho que fazer é dormir. Então, às vezes, oi, Carla, seja bem-vinda, Carlinha linda. O que eu preciso fazer agora, cara, eu converso comigo mesmo com frequência de não, calma, Lúcia, você só precisa dormir. Não, mas aí eu converso comigo, não, mas eu tenho que fazer isso aqui é difícil, isso aqui eu vou precisar elaborar, isso aqui blá blá blá. Tá, na hora que eu tiver que sentar para elaborar um programa, atender um paciente, eu vou estar focada naquilo. Agora é hora de desligar e dormir. Percebe? E a ansiedade vem, inclusive, gente, nas horas que a gente dá uma parada. Também ela vem. E aí, ou quando a gente tá muito acelerado, ela vem e a gente não percebe. Então, fica essa dica pra vocês. Olha, primeira coisa, são duas, pra gente só já ir finalizando, então, esse vídeo. Duas coisas pra gente fazer preventivas a essa ansiedade diária, do dia a dia, não a patológica. Meditação e exercício físico. A outra é, Lúcia, me percebi ansiosa, o que eu faço? Primeira coisa é perceber que você tá ansiosa. Começa a ver o que tá ruim. Às vezes assim, tá ruim. Ai, tá ruim, não sei o que é, tá ruim, tô me sentindo mal. Ansiedade. Primeiro você tem que dar nome pra coisa. Você tem que identificar teu inimigo, eu sempre digo isso. Se eu não sei qual é o meu inimigo, eu não sei que armas que eu vou lutar. Ok, entendi, ansiedade. Primeira coisa que eu faço, então, depois identifiquei, racionalizo. Opa, é ansiedade, então eu já sei qual é o antídoto dela. Razão. Vou pensar, depois eu vou agir. Ou eu vou fazer o que está me incomodando, ou eu vou parar de antecipar o que eu tenho que fazer para frente. E depois atender a minha necessidade. E aí a ansiedade vai embora. Como espantar um passarinho. Show! Ele vai embora. Aí quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente consegue então sair do outro lado e não comer, pelo amor de Deus.
Não é comida que vai trazer essa ansiedade. Sabe por quê? Que vai acabar com essa ansiedade, desculpa. Porque a comida, ela vai te dar, né? A gente já falou sobre isso. Por que eu como? Só pra finalizar. Tá falando que eu tava finalizando, mas ainda falta cereja do bolo aqui, ó. Um bicho. Isso aqui dá, gravar no meio do mato. Aí, o que acontece, gente? Perdi o raciocínio. O bicho. Volta, vou lembrar. Aí, o que você faz? Primeira coisa, você vai comer. E tudo que você come não são coisas naturais. Porque, não, Lúcia, mas eu posso comer. Porque, gente, vai comer uma cenoura. Vai comer um pepino. Eu sempre falo da cenoura e do pepino temperado. São deliciosos, são maravilhosos. Vai comer uma coalhada. Vai comer um alimento saudável, se você tá precisando comer mesmo. Por quê? Quando você come carboidrato, aumenta seu índice glicêmico. Sabe o que acontece? A tua química corporal, ela fica pior. Você fica mais estressada. Você vai ter alto índice de glicemia, junto com insulina, vem alto índice de glicemia, você vai se sentir mais cansada depois. Então é um perde-perde danado. Aí você vai se sentir mais cansada, você vai precisar de mais recompensa, você vai buscar mais carboidrato, que não é bom, e gira uma bola de neve. E aí a gente come só coisas ruins e não passa ansiedade. Muito pelo contrário. Aumenta a ansiedade porque você percebeu que você faliu, né? Sucumbiu, errou, não deu conta. Então vem o sentimento de fracasso também, de arrependimento, de culpa. Devia ter comido. Porque não passou. Não era isso que você queria, não era comida que teu corpo queria. Era calma, paz interior, né? Fique presente para o que você está acontecendo agora. Fique presente. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora? E é só isso. Entende? E aí você domina a ansiedade, ela vem para a palma da sua mão. Significa que ela não vai aparecer depois? Não, ela vai, mas você sabe agora lidar com esse inimigo. Certo, meninas? Deixa eu correr, que agora eu tenho muito mais coisas para fazer. Agora mesmo, daqui a 10 minutos eu tenho que voltar para o meu escritório para fazer um atendimento e tá tudo bem. Eu tô no controle. É assim que a gente lida com a ansiedade. Eu tenho que fazer agora. E agora eu tenho que dar um tchauzão pra vocês, um beijo grande e até amanhã tem vídeo novo. Tchau, tchau!